Hoje você vai conhecer quadriciclos que parecem saídos do futuro. Máquinas criadas para ir muito além do uso comum, unindo engenharia avançada, potência extrema e soluções inovadoras. Esses veículos aceleram forte, enfrentam qualquer terreno e desafiam os limites do que um quadriciclo pode fazer. Prepare-se para descobrir como tecnologia e desempenho se encontram para criar verdadeiras máquinas de alta performance sobre 4 rodas. A proposta do Quantrafted by Iron Custom Motors parte de uma pergunta técnica clara: como entregar a intensidade sensorial de uma motocicleta sem abrir mão da segurança estrutural de um automóvel? A resposta está em uma arquitetura híbrida cuidadosamente construída. A carroceria de alumínio repousa sobre um chassi tubular rígido, projetado para suportar altas cargas dinâmicas, enquanto abriga um motor Subaru 2,5 litros profundamente modificado, capaz de gerar 600 cavalos de potência. A transmissão automática esportiva com tração nas 4 rodas distribui essa força de forma controlada, permitindo acelerações agressivas sem perda de estabilidade. O conjunto é reforçado por componentes de alto desempenho, como freios cerâmicos Brembo, suspensão Bilstein e rodas Vozinar de 22 polegadas, garantindo frenagem precisa e leitura constante do terreno. Pesando 750 kg, o Quanta-R acelera de 0 a 100 km por hora em menos de 3 segundos, alcançando velocidade máxima de 200 km por hora. O cockpit adota comandos inspirados em motocicletas, criando uma interface intuitiva entre piloto e máquina, enquanto o sistema de som Alpine Marine adiciona uma camada sensorial ao deslocamento. Um detalhe funcional revela o cuidado com a engenharia: o assento traseiro oculto sob uma tampa deslizante, integrando praticidade sem comprometer a estética. O resultado é uma fusão deliberada entre agressividade mecânica e controle absoluto. Um veículo que não tenta imitar categorias existentes, mas constrói sua própria lógica operacional. O Gibbs Quadski representa uma das integrações mais complexas já realizadas entre mobilidade terrestre e aquática. Trata-se de um veículo anfíbio projetado para operar como quadriciclo em terra firme e como moto aquática pessoal em ambientes aquáticos, sem necessidade de adaptação manual externa. Desenvolvido pela Gibbs Sports Amphibians e apresentado em outubro de 2012, o Quadski utiliza um sistema totalmente integrado de transição. Ao pressionar um botão, as rodas se retraem mecanicamente enquanto a transmissão redireciona a potência do diferencial traseiro para uma hélice de propulsão por jato marítimo. Esse processo ocorre de forma contínua, permitindo que o veículo passe de terra para a água em segundos. Em ambos os ambientes, a velocidade máxima atinge 72 km por hora, demonstrando um equilíbrio raro entre desempenho e versatilidade. O conjunto mecânico é impulsionado por uma versão marítima do motor, 1,3 litro, utilizado pela BMW Moto na motocicleta esportiva K1300S, adaptado para operar sob condições aquáticas. Em terra, o Quadski se comporta como um veículo todo-terreno convencional, mantendo tração e controle. A produção foi encerrada em 2016, mas o projeto permanece como referência técnica de engenharia anfíbia aplicada, mostrando que a convergência entre ambientes não precisa ser experimental, pode ser funcional, integrada e operacional. Isso não deveria existir como categoria, mas existe como máquina real. O Wingler Super Quad nasce de uma decisão técnica radical: unir a lógica estrutural de um supercarro com a geometria funcional de um quadriciclo extremo, sem concessões conceituais. No centro desse projeto está um motor V10, uma configuração raramente associada a veículos desse porte, calibrado para entregar 1.100 cavalos de potência, um número que por si só já desloca o Super Quad para fora de qualquer comparação convencional. Essa força permite que o veículo ultrapasse velocidades superiores a 200 milhas por hora, um patamar normalmente reservado a hipercarros aerodinâmicos de pista fechada. Para sustentar esse desempenho, a engenharia se ancora em uma carroceria de fibra de carbono, desenhada com linhas aerodinâmicas precisas, reduzindo arrasto e mantendo estabilidade mesmo em regimes extremos. O interior segue a mesma lógica de exclusividade técnica, com acabamento artesanal sob medida, bancos de couro de alto padrão e display
displays digitais avançados que fornecem dados críticos em tempo real ao piloto. Nada aqui é decorativo. Cada elemento existe para suportar potência, velocidade e controle. O posicionamento de mercado acompanha essa filosofia. Com custo aproximado de $330 mil, o Super Quad não busca volume, mas singularidade absoluta. Trata-se de um objeto mecânico construído para demonstrar até onde a engenharia pode ir, quando luxo, desempenho e brutalidade estrutural são tratados como uma única equação. Não é um quadriciclo aprimorado. É um supercarro que decidiu nascer com 4 rodas expostas e nenhuma intenção de pedir permissão à lógica tradicional. O Envo eATV foi desenvolvido com foco claro em funcionalidade elétrica aplicada ao off-road real. Diferente de veículos recreativos limitados, este modelo combina potência, capacidade de carga e operação ambientalmente responsável. O sistema de propulsão é composto por 2 motores elétricos integrados diretamente aos cubos das rodas, gerando um total de 3.000 watts de potência. Essa configuração elimina transmissões complexas e permite entrega de torque imediata e controlada. A velocidade máxima chega a 50 km por hora, adequada para terrenos irregulares e operações em áreas naturais. A bateria de íons de lítio de 60 volts e 50 amperes fornece autonomia suficiente para longas jornadas, mantendo desempenho consistente. Em termos de capacidade operacional, o Envo eATV suporta carga de até 200 kg e pode rebocar até 350 kg, posicionando-se tanto como ferramenta de trabalho quanto como veículo de lazer. A distância do solo de 200 mm permite enfrentar obstáculos naturais com facilidade, enquanto a construção robusta garante durabilidade em ambientes severos. O funcionamento silencioso e livre de emissões reduz impacto ambiental e perturbação da vida selvagem, tornando-o adequado para áreas sensíveis. O Envo eATV representa uma abordagem pragmática do futuro do off-road, onde eficiência energética, utilidade prática e respeito ambiental convergem em uma única plataforma funcional. O Spy Racing E8 é um exemplo direto de como a eletrificação pode alcançar níveis elevados de desempenho em plataformas compactas. Equipado com um motor brushless de 4 kW e uma bateria de lítio de 72 volts e 100 amperes, o E8 atinge velocidades de até 90 km por hora, mantendo autonomia que pode chegar a 141 km por carga, dependendo do terreno e do regime de condução. Essa eficiência energética permite operação tanto em ambientes urbanos quanto em trilhas irregulares. O sistema de suspensão com amortecedores hidráulicos e freios nas 2 extremidades garante estabilidade e controle em diferentes condições. O painel digital em LED fornece informações claras ao piloto, enquanto os 3 modos de velocidade permitem adaptar o comportamento do veículo conforme a necessidade. O diferencial com tração traseira contribui para uma condução previsível e responsiva. Recursos adicionais, como assistente de partida em subida, ajustes de cambagem e convergência, e porta de carregamento resistente à água, ampliam a usabilidade prática. Visualmente, o E8 se destaca por um design marcante, disponível em diferentes combinações de cores e rodas de 14 polegadas. Mais do que um quadriciclo elétrico, ele representa uma plataforma técnica madura, onde desempenho, controle e sustentabilidade convergem de forma funcional. O Strax Sport foi projetado especificamente para introduzir jovens pilotos ao universo do off-road elétrico de forma controlada e tecnicamente segura. Integrante da linha de quadriciclos elétricos da Fanbikes, ele utiliza um motor brushless de baixa manutenção com acionamento por eixo, reduzindo complexidade mecânica e aumentando confiabilidade. Alimentado por um motor de 48 volts com ímã de neodímio e uma bateria chumbo ácida de 20 amperes, o veículo oferece autonomia aproximada de 30 km, adequada ao público-alvo. A velocidade máxima atinge 44 km por hora, mas o grande diferencial está no limitador ajustável em 3 níveis, permitindo configurar o desempenho conforme o nível de habilidade do piloto. A segurança estrutural é reforçada por pedaleiras totalmente fechadas e freios a disco hidráulicos nas rodas dianteiras e traseiras, garantindo respostas previsíveis. O Strax eSport é entregue pronto para uso após
rigorosa inspeção pré-entrega, reduzindo riscos operacionais. Mais do que um brinquedo motorizado, trata-se de uma plataforma educacional de mobilidade elétrica, onde jovens exploradores têm contato inicial com controle, responsabilidade e desempenho em ambientes off-road de forma progressiva e tecnicamente supervisionada. O Wessel Leaning Vehicle surge como uma resposta direta a uma limitação histórica da mobilidade pessoal, o conflito entre estabilidade estrutural e agilidade dinâmica. Em vez de escolher um lado, este conceito propõe uma solução híbrida baseada em engenharia cinética avançada. Trata-se de um quadriciclo com sistema de suspensão inclinável, capaz de permitir mais de 55 graus de inclinação, um valor normalmente associado a motocicletas esportivas, mas raramente aplicado a veículos com 4 rodas. Esse mecanismo não é apenas um recurso de conforto ou estilo, mas um elemento central da eficiência do veículo. Ao inclinar em curvas, o sistema trabalha em conjunto com a gravidade, redistribuindo forças laterais e aumentando a aderência dos pneus ao solo, reduzindo perdas energéticas e ampliando o controle. O projeto foi concebido para ser mais leve, mais rápido e mais seguro do que veículos tradicionais de 2 ou 4 rodas, explorando uma arquitetura que pode operar tanto com tração em 2 rodas quanto com tração integral. Essa flexibilidade amplia o espectro de uso, permitindo adaptação a diferentes terrenos e estilos de condução. O conjunto estrutural prioriza equilíbrio dinâmico, resposta rápida e redução de massa não suspensa. Atualmente, a empresa aceita pedidos desse quadriciclo conceitual, indicando que a proposta já ultrapassou a fase puramente experimental. O Wessel Leaning Vehicle não tenta substituir motos ou carros. Ele propõe uma terceira via técnica, onde inclinar deixa de ser um risco e passa a ser um ativo estrutural. O Funbikes Toxic 800 Watts Kids foi concebido para oferecer uma experiência off-road completa ao público infantil, sem abrir mão de controle e segurança. Seu design futurista, inspirado em Transformers, integra iluminação chamativa e indicador de bateria em tempo real, criando uma interface visual clara. O motor de alto torque, com 1000 watts e 36 volts, supera versões convencionais de menor potência, garantindo desempenho consistente. O diferencial estrutural está na configuração de 6 rodas, que aumenta a distância do solo e melhora a estabilidade em terrenos irregulares. Pneus de borracha de alta qualidade asseguram aderência, enquanto 3 amortecedores premium absorvem impactos. A segurança é reforçada por 3 freios a disco independentes, 2 dianteiros e 1 traseiro. O controle parental permite ajustar a velocidade em 3 níveis, com máximo de 20 km por hora. Marchas à frente, neutro e ré ampliam a funcionalidade. O Toxic 800 watts não é apenas um brinquedo motorizado, mas uma introdução técnica ao off-road, onde design, desempenho e segurança são tratados com o mesmo rigor estrutural de veículos adultos. O Outrider Coyote 4x4 foi projetado com um objetivo técnico específico: dominar terrenos extremos utilizando exclusivamente propulsão elétrica. Diferente de soluções híbridas ou adaptadas, trata-se de um veículo concebido desde o início para enfrentar trilhas acidentadas, dunas de areia macia e ambientes de difícil acesso. Seu sistema de tração integral garante distribuição eficiente de torque, oferecendo estabilidade constante mesmo em superfícies irregulares. O motor elétrico potente entrega aceleração imediata, característica intrínseca da propulsão elétrica, enquanto mantém operação silenciosa e livre de emissões. A suspensão avançada absorve impactos de alta intensidade, permitindo que o piloto atravesse terrenos severos com menor fadiga estrutural. A construção robusta, combinada com um chassi leve, cria um equilíbrio entre resistência e agilidade. O tamanho compacto do Coyote 4x4 facilita manobras em espaços confinados, ampliando sua capacidade operacional em ambientes naturais complexos. A autonomia estendida o posiciona como uma plataforma viável para expedições prolongadas, enquanto recursos de segurança, como pneus de alta tração e proteção contra capotamento, reforçam a confiabilidade. Não se trata apenas de um off-road elétrico, mas de uma demonstração clara de que desempenho extremo e responsabilidade ambiental podem coexistir sem compromissos técnicos.
O quadro 4 ocupa um espaço singular na engenharia de mobilidade urbana. Trata-se do primeiro scooter inclinado de 4 rodas do mundo, uma solução que desafia diretamente a divisão clássica entre motocicletas e automóveis compactos. Equipado com um motor monocilíndrico de 346 cilindradas, entregando 30 cavalos de potência, ele oferece desempenho suficiente para deslocamentos urbanos e rodoviários com suavidade. Cada roda possui seu próprio freio a disco, garantindo distribuição equilibrada da frenagem. A transmissão por correia dupla para as rodas traseiras assegura a entrega de potência estável. O elemento central do projeto é o sistema hidráulico de inclinação, que permite ao veículo inclinar em curvas mantendo contato constante das 4 rodas com o solo, ampliando aderência e estabilidade. Pesando 281 quilos, o quadro 4 mantém agilidade surpreendente para sua categoria. A possibilidade de condução com habilitação de moto ou de carro amplia sua acessibilidade. Com velocidades superiores a 80 milhas por hora, ele se integra facilmente ao tráfego urbano e rodoviário. Mais do que transporte, o quadro 4 representa uma reinterpretação técnica do deslocamento pessoal moderno. Esses quadriciclos mostram como a inovação pode transformar um veículo comum em uma máquina de alta performance. Com engenharia avançada, motores potentes e soluções técnicas cada vez mais sofisticadas, eles ampliam os limites de velocidade, controle e resistência. Mais do que força bruta, representam evolução tecnológica aplicada ao desempenho, apontando para um futuro onde potência, segurança e inovação caminham juntas no desenvolvimento dos veículos off-road.